Olá, sou o professor André Brock e neste vídeo eu vou apresentar mais uma aplicação da distribuição normal de probabilidades, uma distribuição de variável contínua, e aqui nós temos que a durabilidade de um tipo de pneu de uma certa marca é descrita por uma variável aleatória normal com média de 70 mil quilômetros e com desvio padrão de 9 mil quilômetros. Essas são informações que nós utilizaremos para caracterizar a distribuição normal. Agora, o que se pede aqui em primeiro lugar é que se o fabricante dessa marca garante os pneus pelos primeiros 50 mil quilômetros, qual a proporção, qual que é o percentual ou a razão aqui de pneus que deverão ser trocados pela garantia. É o mesmo que você determinar a probabilidade de alguém que compra um pneu desse, dela precisar trocar, quer dizer, o pneu não durar aí os 50 mil quilômetros. É o que nós queremos calcular na letra A. E depois a letra B, qual deve ser a garantia? Quer dizer, vamos alterar esse valor aqui de garantia, esse limite de 50 mil, mas eu quero saber então qual deve ser esse limite, esse valor em quilômetros, para assegurar que o fabricante troque sob garantia no máximo 2% dos pneus que ele vender. Tá? Então, resolvendo aqui a letra A. Se nós definimos aqui a variável x como sendo o tempo de durabilidade, o que foi descrito aí como a durabilidade do pneu, essa variável x tem distribuição normal, essa forma de sino, com uma média aqui que fala em 70 mil quilômetros, voltando aqui, um desvio padrão de 9 mil quilômetros. Então esse desenho é só para nos ajudar no raciocínio. Tá aqui, 70 mil é a média, é o μ, é a média populacional, e o desvio padrão populacional, o sigma, é de 9 mil quilômetros. Tá ok. O que se deseja determinar aqui é a probabilidade. Aqui a gente não precisa se preocupar com a proporção do desenho, porque, eu repito, ele só serve para nos ajudar no raciocínio. Em algum lugar aqui está os 50 mil. E o que eu quero determinar exatamente é a probabilidade de um pneu desse apresentar aí algum defeito ou não durar até os 50 mil, ou a durabilidade dele ser menor que os 50 mil quilômetros. O que se deseja determinar é essa área. Para isso, o que nós fazemos, já que nós vamos ter que recorrer a valores de uma tabela, que é a tabela da distribuição normal padrão ou normal padronizada, e essa distribuição normal padronizada é aquela que tem média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1, bem diferente do que nós temos no nosso exemplo. Só que nós conseguimos aqui determinar um valor que nós chamamos de z, que ocupa a mesma posição desse valor que eu estou chamando de x, o x1, por exemplo, um valor específico de x. Tá? Então, quem é que ocupa aqui na distribuição normal padronizada a mesma posição relativa do x, podemos chamar de x simplesmente aqui. Tá? Esse valor ele determina o mesmo percentual. Ok? Então, para encontrar esse valor z, nós utilizamos a fórmula da padronização. Z é igual a x menos μ, quer dizer, a distância do x, 50 mil, até a média, 70 mil, que dá 20 mil quilômetros. Só que eu quero essa distância em desvios padrões, então eu divido aqui pelo sigma, pelo desvio padrão. Tá? 20 mil dividido por 9 mil dá um pouco mais que 2 desvios padrões. Esse resultado é exatamente o valor do z, é a distância aqui também medida em desvios padrões. Então, fazendo os cálculos, nós temos aqui 50 mil menos a média 70 mil, tudo isso dividido por 9 mil. O resultado aqui em cima é menos 20 mil, mas o que nos interessa é a distância, 20 mil, dividido por 9 mil, que dá aproximadamente 2,2
22. Aqui é uma dízima periódica, mas eu vou parar na segunda casa para recorrer à tabela, porque nessa tabela valor de Z tem até 2 casas decimais. Tá, ok? Então aqui esse valor só corrigindo aqui, é menos 2,22, né? Menos 2,22. Tá? E vamos procurar localizar esse valor aqui na tabela da distribuição normal. Olha aí, o valor de Z, 2,22, mas não tem negativo aqui nessa tabela. Não tem, pela simetria da distribuição normal, né, o que acontece à esquerda acontece também de forma simétrica à direita. Então, na distribuição normal padronizada, o meio, o centro da distribuição aqui é o zero. O que tiver abaixo, né, dessa média, no caso, é negativo, o que tiver acima é positivo. E as áreas são exatamente simétricas. Então, a área definida aqui pelo menos 2,22 é a mesma que é definida pelo mais 2,22. E lembrando que a tabela também ela nos dá essa região, que vai exatamente do valor de Z até a média, ou da média até o valor de Z. Não é exatamente a área que eu quero ainda. Tá? Então, nós vamos localizar aqui na tabela o 2,22. A parte inteira e a primeira casa decimal, nós localizamos aqui, nesta coluna de Z. Tá? Então, 2,2, na verdade, está aqui. 2,2. A segunda casa decimal, que no caso aqui é 2 também, nós localizamos nessa linha aqui. 0,000102. Está aqui, ó, a segunda casa decimal é 2. Tá? E do encontro exatamente aí, dessa linha do 0,02 com a coluna do 2,2, nós temos a área, não ainda a que nós queremos, mas a que vai nos ajudar a determinar, 0,4868. Então, voltando aqui, esta área aqui, já vou colocar na forma percentual, tá? Tanto faz aqui, se quiser deixar na forma unitária também, 48,68%. É esta área, não é ainda a que eu quero. Tá? Mas não adianta que a tabela da distribuição normal padronizada só me dá a área da média, né, do zero até o valor de Z que eu localizar. Tá? Só que como eu sei, até por essa questão da simetria, que nós temos 50% da distribuição abaixo da média e os outros 50% acima, tá? O que eu quero exatamente é o que falta para 50%. Então, a minha resposta aqui a esse problema vai justamente ser dada por essa subtração. 50% menos 48,68%, que vai dar 1,32%. É esse aí o percentual de pneus, né, que provavelmente deverão ser trocados sob a garantia. Lembrando que esse resultado, se for expresso na forma unitária, é 0,0132. Só dividir por 100, né, deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Agora, o que é solicitado aqui no item B, qual deve ser a garantia? Então, aqui nós, na verdade, queremos determinar qual deve ser o valor do X em quilômetros, para que eu tenha 2% dos pneus trocados sob essa garantia. Tá? Então, vamos avançar aqui e fazer esse esquema. Agora é um caminho inverso ao que nós fizemos. Né? Se antes, justamente, eu tinha aqui o valor do X e queria determinar o percentual, a probabilidade, essa área aqui, agora é o contrário, eu tenho essa área. Eu já sei que ela é igual a 2%. Então, qual é o valor de X que vai aqui? Essa é a questão. Né? Só lembrar que a média aqui é 70.000, é o Mi, e que o desvio padrão é de 9.000 quilômetros. Tá? Então, nós, na verdade, agora precisamos fazer o quê? Se antes eu tinha o X, a partir desse X eu encontrava aqui, usando a fórmula, né? Encontrava o Z. Com o Z, eu recorri à tabela para encontrar exatamente a área que eu queria. Né? Não de forma direta, nós vimos, primeiro nós encontramos
essa região aqui para depois encontrarmos esta que nós queríamos. Agora o caminho é inverso exatamente, então eu já tenho essa área, é 2%. Se essa área é 2%, consequentemente essa daqui é 48%. Porque, lembrando, né, que aqui nós temos abaixo da média 50% da distribuição. Essa característica, né, de termos 50% abaixo da média e 50% acima, é porque se trata da distribuição normal, que é uma distribuição que apresenta simetria em relação à média. Não é qualquer distribuição, não é qualquer conjunto que você vai trabalhar que você pode considerar que a média divide esse conjunto ao meio, não, ok? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro recorrer à tabela. Onde é que eu encontro esses 48%? Agora, como o caminho é inverso, ao invés de eu localizar o z para achar a probabilidade, agora eu venho aqui no corpo da tabela, tá? Em algum lugar aqui, né, eu tenho os 48%. Se não tiver exatamente, nós pegamos o valor mais próximo. Bom, olha aí, aqui começa, vocês estão vendo, do zero, vai aumentando conforme anda para a direita e conforme anda para baixo, né? Então 48, exatamente 48, vamos ver se nós encontramos. Está aqui, ó, 47,98 e 48,03. Quem está, né, levemente mais próximo é o 47,98. Quando houver um empate aqui na proximidade, né, você pode calcular uma média entre os valores de z. Mas aqui nós estamos vendo aí, né, esse valor na linha do 2,0. Então o valor de z é igual a 2,0, mas ainda falta a segunda casa decimal, que é 0,05, porque é o valor dessa coluna, que define a coluna. Então é 2,05. Pronto, encontramos o z. Agora nós voltamos. Já sei que o z aqui é menos, mas por que eu estou pondo menos se na tabela não está menos? Porque está abaixo da média zero. Tá ok? A tabela só trabalha com a parte positiva. Então, menos 2,05. Agora eu vou usar aquela fórmula do z para justamente achar o valor do x. Antes nós dávamos o x e encontrávamos o z, agora é o contrário. Tá? Então, se eu já tenho o z, que é menos 2,05, igual a o x eu não sei, deixa x, a média eu já sei que é 70.000, e o desvio padrão é 9.000 quilômetros. Agora é resolver esta equação matemática, né? Podemos aplicar aqui a propriedade das proporções, a multiplicação em cruz, e vamos fazer menos 2,05 que multiplica 9.000, que dá menos 18.450, igual a x menos 70.000. Resolvendo aqui, nós podemos fazer 70.000 menos 18.450 igual a x. Portanto, x igual... Bom, é só fazer a subtração. 70.000 menos 18.450, que vai dar 51.550 quilômetros. Aqui, só para finalizarmos, né, uma observação: se eu tivesse considerado aqui na tabela, né, o valor 4803, o nosso resultado final seria um pouquinho diferente aí, né? Daria por volta aí de 51.500, tá? Mas isso é uma questão de aproximação. A tabela da distribuição normal aqui, geralmente ela aparece os resultados de área, de probabilidade, com 4 casas decimais, algumas com mais, tá? Então, se você precisar de muita precisão aí no seu estudo, convém inclusive utilizar o Excel para poder determinar esses valores aqui.
tá ok? Mas essa diferença ocorrida em algumas situações, ela é perfeitamente normal, tá ok? Até o próximo.